live surpresa só porque eu já estava pronta, já estava arrumada, estava trabalhando aqui, acabei a mentoria e falei, vou abrir uma live. Então vai ficar salvo, depois a gente assiste de novo. Do que eu vou falar aqui agora? É uma coisa que está na minha cabeça, que eu não criei muito um roteiro, mas é sobre trocas e trocos. Foi tema hoje na mentoria, esse tema. E eu já tinha conversado com uma amiga, já tinha conversado com uma cliente, já tinha conversado com várias pessoas sobre esse tema, então ele tá quente aqui na minha cabeça. E é algo que atrapalha muito os relacionamentos, que é, primeiro deles, saber trocar. E saber trocar, a gente acha que a gente sabe, né? Porque, o que é trocar? Eu faço as coisas pro meu marido, pro meu namorado, ele faz também, e assim é trocar. Tá, beleza. Pode ser que seja isso. Mas eu gostaria de clarear algumas coisas aqui a respeito disso. A primeira delas é que a gente troca, a priori, a gente troca sentimentos. Apesar de a gente achar que é fazendo para os outros, oi Sarinha, que é fazendo para os outros que a gente vai seguir trocando nos relacionamentos, não é bem assim. Na verdade, a gente troca prioritariamente sentimentos. Então, se eu tô me sentindo bem, eu tô trocando com o melhor de mim. Agora, se eu tô trocando de uma forma que eu não tô bem emocionalmente, eu já não tô lidando bem com o trocar. Clarice, boa tarde. É trocas e trocos. Então, a senhora fica aqui também junto com a gente, porque você queria falar desse tema. Então, primariamente, a gente troca sentimentos. Ou seja, o que eu deveria desenvolver dentro de mim? As minhas emoções. Eu tenho que estar com o meu emocional bem trabalhado para que eu possa trocar o meu melhor com o outro. Ou seja, eu posso dar o meu melhor para o outro e, em consequência, ele também vai fazer o mesmo comigo. Só que isso é o essencial. Só que muita gente acha que trocar é fazer. Já começa aí. Não, porque eu tô trocando nos meus relacionamentos. Me defina trocando. Não, é porque eu faço as coisas em casa, eu cuido de tudo, eu faço comida. Eu tô sempre fazendo coisas. E esse é uma troca que não é a melhor troca. É uma troca desnutrida. É uma troca que falta muito ainda para a gente poder estar num relacionamento que troca de verdade. Então, se você quer trocar, você tem que tirar da sua cabeça a primeira coisa, que trocar é fazer coisas. Trocas não tem nada a ver com fazer coisas. Primeiramente, você tem que lembrar disso. Tô fazendo demais, tô dando demais, tô ajudando demais, tô facilitando demais a vida do outro. É muito mais fácil você estar num lugar de relacionamento infantil, na onde você acha que para ser amada você precisa fazer, do que trocando no relacionamento. Já parta desse princípio. Trocar não é fazer. Trocar, primeiro de tudo, é ser. Estar bem emocionalmente, ser alegre, ser leve, ser uma mulher plena que pode chegar por aquele homem e tá feliz e tá alegre. Não uma mulher que pega e faz tudo e mais um pouco, só que chega na hora de trocar, ela está emocionalmente exausta, cheia de feridas, traumas não resolvidos, não gosta de olhar para si, não gosta de olhar para dentro. E aí, ela vai trocar com aquele homem, ela vai trocar naquele relacionamento e ela tá fechada. Ela tá fechada, rígida. Ela não deixa que o outro acesse aquilo que o outro gostaria de acessar. Por quê? Porque ela tem medo que ela seja machucada de novo. E aí o que ela troca? Fazendo. Aí ela limpa a casa, ela faz tudo, ela compra tudo, ela organiza tudo, ela marca as viagens, ela marca os restaurantes, ela faz, porque foi assim que eu aprendi a ser amada. Para eu ser amada, eu preciso fazer. Então, vamos desmistificar isso. Vamos abrir mão de fazer muito. Não é que você não possa fazer, mas você pode fazer de um lugar de equilíbrio. Primeiro, sabendo que você troca sentimentos. Segundo, você pode trocar coisas. Mas o grande ponto é, eu tenho que dar o meu melhor para o outro, para que o outro também possa estar disponível para dar o meu melhor. E quando ele me dá algo, eu recebo aquilo, eu sinto aquilo com o meu corpo e então posso fazer outra coisa para ele. Então aí a gente vai falar de coisas do dia a dia, mas partir da primícia de que relacionamento é fazer, a gente está indo para um lugar de relacionamento onde a gente vai virar mãe do parceiro.
E muitas vezes a gente vai para um relacionamento e quer que o homem faça tudo por nós. E aí a gente está numa postura de filha. Ai, porque eu quero que façam por mim aquilo que não fizeram, então eu vou ficar na postura de filhinha aqui. Façam por mim. Ah, eu quero que o meu homem me cuide, me banque, faça tudo, que eu vire uma princesa. E isso mostra um feminino e um masculino muito frágil e fragilizado dentro dessa mulher. Tudo isso que eu tô trazendo aqui ainda tá fragilizado. Aonde que vai ser um feminino, né, uma mulher antifrágil? Vai ser quando essa mulher ela desenvolver a parte emocional dela e o masculino saudável dela para que ela possa trocar o melhor. Trocar com traumas, não mais porque ela vai ter elaborado todos os traumas dela, porque ela sabe exatamente o que significa trocar, ela vai manter o coração dela bem para que ela possa dar o melhor dela para o outro. A paz começa no coração da mulher e a gente tem que entender isso. A gente que cuida da parte emocional de um relacionamento. Então, se a gente não tá bem, o relacionamento não vai estar bem. Tudo começa em você. Parta desse princípio. O coração da mulher tem que estar... Se fosse um filtro, ele tem que estar bem limpinho. Porque se o filtro está cheio de traumas, de questões, de frustrações, de medos, de vergonhas, de raiva, não tem como ter trocas saudáveis. E, por consequência disso, já que não tem trocas saudáveis, o que começa a acontecer? A gente começa a trocar pro menos no relacionamento. Porque trocar pro menos também vincula. Ou seja, brigas, discussões, traições. A gente deixa de ter um relacionamento saudável e começa a se fechar num lugar onde a gente não sai mais, a gente não se diverte mais, a gente já não tem mais a disposição que a gente tinha no começo. Por quê? Porque tem muita frustração que não foi elaborada ali. Por isso que nós temos que estar atentas a limpar o filtro do nosso coração. E eu ensino isso para que você possa elaborar isso dia a dia e não seja uma coisa que você vai ficar dependente de fazer contratar um negócio para você fazer. Não, você vai ter que aprender isso para que você possa limpar o seu filtro da alma, do seu coração, todos os dias. Para que você possa trocar bem. Só que mesmo você trocando bem, acontece de você, às vezes, sentir que o outro te magoou, te chateou, fez algo para você que não foi legal. E então, você precisa resgatar a sua dignidade dentro desse relacionamento. Só que a boazinha dentro de nós consegue dar trocos? Consegue resgatar a dignidade? Não. A boazinha dentro de nós, o que ela faz? O outro faz mal para ela e ela olha para aquilo e fala assim: não, mas eu vou perdoá-lo. Eu vou perdoar essa situação. Não vou fazer nada porque eu sou muito melhor que aquela pessoa. No fundo, é isso que a gente tá dizendo, tá? Eu sou muito melhor que aquela pessoa, então eu vou desculpar ela, vou deixar ela mesmo, não precisa, não, eu não vou fazer nada, não vou resgatar minha dignidade, eu não quero compensar nada porque eu sou melhor que ela. Só que o que a gente não entende nessa nossa postura? Que quando nós agimos dessa forma, nós não estamos sendo melhores, nós na verdade só estamos sendo inocentes e vítimas o suficiente para não compensar algo que o outro nos fez. E para que a gente possa seguir trocando, afinal de contas, um relacionamento adulto, ele é necessário que tenha trocas. É das trocas que os relacionamentos podem prosperar ou não. Então, parta desse princípio. Você precisa trocar e você precisa dar o troco. Por quê? Porque às vezes a pessoa te magoa, te chateia e acontece alguma coisa dentro daquele relacionamento que você fecha o seu coração. E aí o outro chega pra trocar com você e você faz o quê? Vira a cara. Ah, eu não quero trocar com você. Ou então a gente fica assim, sabe? Fala comigo, não quero trocar mais com você, não quero mais namorar, não quero mais sair pra jantar. Por quê? Porque tá tudo ruim aqui dentro. Você fez um monte de coisa pra mim e eu não fiz nada a respeito disso. E isso tá me fechando aqui, ó. Eu tô começando a me fechar. E eu tô começando a me fechar. Só que você segue nesse relacionamento. O que a gente tem que lembrar? Que você
se quer seguir trocando com essa pessoa, se você quer construir um relacionamento duradouro, a longo prazo, você precisa estar atenta ao que acontece no relacionamento para que você mantenha o peito aberto, o coração aberto. E como que você vai fazer isso? Você vai resgatar a sua dignidade sempre que for necessário. Você vai estar atenta se você está fazendo demais. E se você está fazendo demais, volte. Jogue o peso do seu corpo lá para as costas. Então percebe, a gente tem duas formas de ficar na vida, na postura. Uma é assim, em cima do outro, em cima da pessoa, onde toda a nossa energia está caindo praticamente no outro, aqui na tela. Ou então você prefere como se fosse um copo de água, ao invés da água estar jogando para cá, a gente decide virar todo o nosso peso para cá. Então a gente volta para o nosso lugar e a gente para de fazer e espera. Espera. Deixa toda a sua energia do lado das costas, como se fosse todo o líquido do teu corpo tivesse ido para as costas. E se coloca numa postura de receber. Aberta a receber. É desse lugar que a gente tem que estar. E para manter o coração aberto, eu preciso fazer com que eu possa elaborar todas as minhas frustrações, todas as coisas que acontecem. Então, a pessoa que está comigo me fez algum mal. Vamos trazer o exemplo. Ele está curtindo foto de pessoas na internet que está gerando ciúmes em você, certo? Então, esse é um movimento que você pode tanto se comunicar de uma forma vulnerável, quanto dar um troco. E aí você vai ter que perceber qual ferramenta é melhor. Só que se você não sabe que ferramenta é, começa que você já não sabe como agir. E como é que a gente age quando não sabe como agir? Dá palestra, fala um monte, ou então decide não falar, fica quieta, guarda, fica ressentida, fica magoada. Percebe? Você tem que ter a ferramenta para lidar com essas coisas do relacionamento. Não é simplesmente se relacionar. Outro exemplo. A pessoa começou a chegar tarde em casa. Como é que você vai lidar? A pessoa começou a marcar com você e não ir nos encontros. Começou a chegar tarde nos encontros. Você vai simplesmente assentir a isso e vai falar para ele assim: ah, tá bom, pode chegar 3 horas da manhã, não tem problema. Ou você vai colocar um limite. Você vai colocar uma regra e uma consequência de um lugar feminino, de um lugar seu, que você sustenta isso. E que se o outro não lidar com essa consequência, não fizer algo para resolver isso, você simplesmente faz o que você disse que iria fazer. Só que para isso a boazinha não pode existir, a boazinha tem que ficar lá longe, a boazinha ela tem que, ela tem que ficar em casa. Mulheres boazinhas não dão trocos, não resgatam a dignidade e se frustram dentro dos relacionamentos. Por isso que os relacionamentos hoje em dia são tão tristes. A pessoa fica anos, tolera o relacionamento, mas a verdade é que ela não tá feliz. A verdade é que ela não tá gozando da vida, ela não está trocando de forma positiva no relacionamento. Por quê? Porque ela decidiu ser boazinha. Ela decidiu perdoar, ela decidiu ser inocente, ela não resgata a dignidade dela em nenhum momento e ela tem medo de colocar regras. Por quê? Se ela colocar regras, limites, o que ela pensa dentro dela? Que ela vai afastar o outro. Não, porque se eu colocar um limite, e se ele for embora da minha vida? E se tal coisa acontecer? Então eu prefiro não falar nada, eu prefiro concordar, deixar que ele me faça de gato e sapato. Eu prefiro ficar triste no relacionamento. Percebe? Isso tudo é pro menos, isso não traz prosperidade nenhuma, isso não faz você se sentir alegre, feliz, realizada. Isso só gera em você mais frustração e mais frustração. E, por consequência, você não se relaciona de uma forma gostosinha com a pessoa que você gostaria de se relacionar. E aí o relacionamento fica xoxo, não tem mais alegria, não tem mais prazer, não tem mais felicidade. Você precisa decidir sair desse lugar de boazinha e se apossar do seu lugar de mulher adulta, que sabe se posicionar, que sabe trocar e que sabe dar trocos. E o que é dar troco? Troco é você fazer algo
Bert fala no livro, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Bert fala que a gente tem que fazer um pouco menos para a pessoa que nos fez mal. E aí, o que acontece? Às vezes a gente não quer fazer mal para o outro, porque a gente acha que isso é vingança. Mas não tem nada a ver com vingança, tem a ver com resgatar a sua dignidade, compensar as coisas que são necessárias para que você possa seguir trocando com essa pessoa pelo tempo da sua vida, pelo tempo que você quiser, pelo tempo que você sentir que faz sentido para você, mas vamos partir do princípio que se a gente entrou num relacionamento é porque a gente quer passar uma vida com esse homem, não é verdade? Deixa eu ver, gente. Tá bem no comecinho aqui do livro. Eu gosto bastante dessa explicação do Bert, porque ele traz que a gente deve fazer para o outro um pouquinho menos do que daquilo que o outro fez para nós. Só que a gente às vezes não quer fazer isso. Às vezes a gente tem medo de fazer algo ruim para o outro e o outro acha ruim isso. Só que não tem nada a ver com isso. Aqui, ó. Um relacionamento adulto floresce quando existe a necessidade de equilíbrio combinada com amor. As duas juntas enriquecem o intercâmbio. O mesmo princípio vale também no sentido negativo. Então, percebe? Para o relacionamento florescer, existe a necessidade de equilíbrio. Agora, se a gente está trocando por menos, esse princípio também vale. Aí ele fala assim, ó. Se alguém me maltrata, tenho necessidade de me desforrar. É uma necessidade de vingança. Se ela for satisfeita, o equilíbrio é restaurado. Se alguém comete uma injustiça comigo e eu simplesmente perdoo, fico numa posição superior e o outro não pode fazer mais nada para restabelecer a igualdade entre nós, a não ser ficar mais zangado comigo. Se a necessidade de equilíbrio, no sentido negativo, for desrespeitada por razões ideológicas ou religiosas, isso traz consequências funestas. É uma infração contra a necessidade de equilíbrio. Entenda, equilíbrio é uma necessidade nas relações. A gente precisa equilibrar. Então, não equilibrar é um desserviço para o relacionamento duradouro. Mas se eu exijo do outro algo como uma reparação, o relacionamento pode voltar a ficar em ordem. Preciso, portanto, pagar na mesma moeda ou exigir algo difícil ao outro. Entretanto, se o relacionamento deve ser mantido, a minha atitude deve ser um pouco mais misericordiosa do que a do outro. Por amor, dou um pouquinho mais do que recebi e, quando injustiçada, dou um pouco menos. Um exemplo: um homem magoa a mulher dizendo-lhe algo como: você é igualzinho à minha mãe. Se a mulher ficou muito sentida, ela tem de feri-lo também para restaurar o equilíbrio e dizer-lhe algo que o magoe. Essa é uma lição que muitos não entendem. O equilíbrio precisa ser restaurado tanto para o bem quanto para o mal. O amor só floresce quando o equilíbrio pode ser restaurado, na medida em que dou ao outro um pouco mais do bem que eu recebo e um pouco menos do mal. Assim, o amor pode ter uma chance também no equilíbrio negativo. Vocês conseguiram entender o que Bert traz sobre essa necessidade do equilíbrio? E o quanto é importante nós, mulheres, estarmos atentas e conectadas a essa restauração do equilíbrio dentro do relacionamento, se a gente quiser trocar? Só que para isso, a boazinha dentro de nós tem que morrer. A gente tem que se apossar de uma postura de uma mulher adulta que olha para o relacionamento e diz assim: eu vou fazer isso dar certo. Não a todo custo, não a toda força, mas com as ferramentas necessárias para que isso possa vir a acontecer de uma forma leve. E com que objetivo? Dar trocos? Não. O objetivo é que ela troque tão bem com esse relacionamento dela que ela não precise dar troco, mas se ela precisar, ela o fará para que a relação possa ir adiante. Só que meninas não se relacionam desse lugar. Meninas ficam na inocência, meninas não resgatam a sua dignidade, meninas não sabem colocar limites, meninas não sabem reconstruir.
esse equilíbrio e elas sabem reclamar. Ficam na vítima e na salvadora. Salvam demais e depois se vitimizam pelos resultados das ações que elas próprias fizeram e elas não assumem a responsabilidade da parte delas. Não, mas eu fiz de tudo e mesmo assim não deu certo. Tá, beleza. E qual é a sua parte de responsabilidade nisso tudo? Percebe? É nesse lugar que a gente tem que começar a perceber. Então, deixe a boazinha de lado e assuma um lugar, uma postura de mulher adulta, rainha, que decide fazer com que o relacionamento dê certo. E troco não tem receita mágica. Troco vem de um lugar de você conhecer o outro. De você saber que aquilo que você vai fazer vai feri-lo. Tem certas coisas que você vai fazer para alguém que aquilo não vai significar nada para ela. Mas no fundo, você, se está conectado ao relacionamento, você sabe sim o que fazer. E você o fará para que as coisas voltem a fluir e que você possa olhar para aquela outra pessoa e você possa seguir admirando ela. Porque Bert diz o seguinte, 2 culpados se relacionam melhor do que 2 bonzinhos. E isso é sensacional, sensacional na vida de uma mulher, quando ela percebe que ficar na inocência não vai levar ela para o lugar que ela gostaria de estar, de leveza, de fluidez, de um relacionamento bom, maduro, gostoso. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer para vocês hoje, aproveitar que esse tema estava quente aqui na cabeça e que vocês já tinham pedido. E se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo para mim, aqui na mensagem. E quem quiser, né? Agora recadinhos aqui que eu queria dar para vocês, né? Quem quiser entrar para a mentoria, a gente vai abrir vagas em fevereiro de novo. Então, daqui a 8 dias tem novas vagas. Eu vou abrir 2 vagas para fevereiro. E também, quem quiser entrar para a comunidade Rainha o ano inteiro, também tem a oportunidade de passar um ano se desenvolvendo dentro de uma comunidade com aulas mensais, com Clube do Livro e também movimentos sistêmicos. Então, quem tiver interesse, achar que esse é o momento de entrada, manda mensagem que a gente conversa, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo, Clá, imagina, se tiver dúvida me escreve. Tchau, queridas!